Cristo seja conosco. E nessa bela noite, que começa a ficar refrescante depois do calor do dia, nós mais uma vez nos reunimos nessas blandícias do Evangelho que tem nos consolado tanto, que tem arregimentado as forças de nosso ser para que nós continuemos a crescer. Então, nesse início de 2007, ainda estamos em 2017, ainda estamos iniciando esse ano e que nós consigamos efetivamente continuar nessa marcha progressiva, tendo acima de tudo em nossa existência o sentimento de gratidão. Como Paulo dizia, né? A tudo dai graças. Que nós, antes de reclamarmos, antes de nos colocarmos como vítimas, primeiro nos coloquemos como gratos a Deus Criador por termos a oportunidade de lutar contra as vicissitudes, contra os problemas e por aprendermos mesmo na dor. É nesse sentido que a gratidão é a maior potência que nós podemos adquirir para que as portas se abram para a nossa existência. Enquanto não reconhecermos esse sentimento, nós vamos ter portas escancaradas logo à nossa frente, mas nós não vamos perceber essas portas escancaradas, porque estamos fitando outros ambientes, e muitas vezes ambientes escuros, tortuosos, turvos, que nos levarão por caminhos dolorosos aí pela frente. E pensando nisso, nessas blandícias do Evangelho, pensando nessa gratidão que todos nós devemos de ter por estarmos aqui, nós sabemos que muitos enfrentaram várias dificuldades para estarem aqui hoje. Para estar nesta reunião pública, você teve que colocar um projeto na sua mente, às vezes que começou na semana passada, às vezes que começou no mês passado, ou que tinha começado hoje pela manhã, você colocou como meta, no findar do dia, eu estarei na reunião pública do Centro Espírita Renascer. Então, muitos de nós passamos por várias tormentas para aqui estarmos, mas aqui estamos, cumprindo esse dever, porque nós nos assumimos cristãos, muito mais que espíritas. Alguns aqui já são espíritas, já se autodenominam e reconhecem-se como espíritas, outros ainda espiritualistas, outros ainda não são nenhum e nem outro, mas aqui estão. Essas terminologias, essas nomenclaturas, essas escolhas, não sou eu que tenho que apontar, é cada um que aqui está. Mas acima de tudo, ao estarmos aqui, nós escolhemos para a nossa vida ser cristãos. E quando nós falamos que somos cristãos, é importante pensarmos o que representa isso para nós. Porque se Jesus tivesse vindo à Terra para criar só mais uma religião, se aquelas diretrizes que Jesus trouxe para nós aqui na Terra, que estão contidas no seu Evangelho, ou na boa notícia que os evangelistas vieram trazer para nós, se tudo aquilo só servisse para este momento, só servisse para o Brasil, só servisse para parte de pessoas do Ocidente, do mundo, ou servisse para aquelas pessoas iniciadas nos ritos cristãos, se aquilo só servisse num círculo circunscrito de pessoas, de culturas e de escolhas, Jesus seria só mais um filósofo, só mais um espiritualista, só mais uma pessoa como outras que vieram, que tem a sua grandiosidade, mas ele não seria o Cristo. É importante, para começarmos a refletir sobre o nosso dever, enquanto estudantes do Evangelho, enquanto cristãos, se nós nos autodenominamos cristãos, lembrar que aquele código que Jesus disse, que está lá no Sermão do Monte, quando Jesus termina o Sermão do Monte, as pessoas estavam maravilhadas com a doutrina daquele homem. Não doutrina no sentido que nós entendemos aqui na Terra, dos filósofos doutrinários, das doutrinas jurídicas, das doutrinas científicas. Não é essa doutrina que Jesus está se referindo. Não é uma doutrina circunscrita a um contexto. Se aquilo que Jesus veio ensinar não valer para qualquer planeta, para qualquer galáxia, para qualquer constelação e para qualquer dos universos, do pluriverso que nós estamos vivendo, então não tem sentido ele ser o Cristo de Deus. Então olha a importância desse código de vida que Jesus trouxe. Olha a importância dessas diretrizes. Se nós conseguirmos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos ser efetivamente habitantes do universo. Jesus veio trazer para nós o código existencial do universo. Para que, se você agir daquela forma, em qualquer lugar que você agir, você vai estar
respeitando e cumprindo com a lei divina. Olha que maravilha se dizer cristão. Então dizer-se cristão não é falar que você tem uma religião. Não é falar que você tem um rito iniciático. Vocês bem lembram, se vocês olharem no Evangelho, Jesus não batizava ninguém. Está escrito lá. Os discípulos batizavam. Mas lembre-se que os discípulos não eram cristãos. Nem Jesus era cristão. Eles eram judeus. Eles batizavam, trazendo a figura do Espírito das águas da cultura judaica, para as pessoas se renovarem pelas águas. Mas Jesus, como diz o Evangelho, não batizava, porque ele batizava pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Ele batizava mudando a nossa forma de ver as coisas. Batizava pela purificação, a reforma íntima, o autoconhecimento. Então, ser cristão é escolher um jeito de viver. É escolher um jeito de olhar o universo. É assumir uma forma existencial daqui para frente. Ou do dia que você se denominou cristão, dali para frente. E pensando nisso, pensando nessas leis de condutas universais, nós somos obrigados a pensar, principalmente nos dias de hoje tão importantes, num termo que foi o que Jesus trabalhou e que nós confundimos muito hoje, que é sobre a ética. No Evangelho, ética é conhecido como moral. Aqui nós vamos chamar mais de ética, porque lá nos gregos, nós tínhamos duas formas de compreender a ética. O eto, que era uma moral, um jeito de agir dentro da sociedade, e o ethos, que é um jeito de agir universal, conforme Immanuel Kant dizia: haja conforme a sua ação seja eleita uma lei de conduta universal. Que aquilo que você está fazendo aqui seja válido em qualquer lugar. Mas não é aquilo que muitos filósofos, professores de filosofia, infelizmente não entendem nem o que o Kant estava querendo dizer, porque às vezes os doutorados que nós temos não nos servem para expandir a consciência e a compreensão dos textos profundos. Ele estava dizendo de algo muito mais do que o pueril da sua cultura. Jesus, Kant, dentre outros, eles estavam dizendo de uma forma de viver para o amor, cumprindo o seu mais excelso dever para com o outro, de tal forma que em qualquer lugar do universo onde há vida, e se vocês estão na doutrina espírita há um pouco de tempo, vocês já devem saber que não existe vazio no universo, e não existe planeta ou satélite desabitado. Onde nós formos a vida, e não é micróbio, bactéria, a vida. Vida pensante, vida reflexiva. A Lua tem, Marte tem, Júpiter, Vênus, nos 1 trilhão de planetas da Via Láctea, que é uma das menores galáxias que nós conhecemos, que é a nossa. Só que elas estão em outras dimensões, em outros padrões vibratórios, por isso nós não conseguimos perceber, mas há vida. Então, pensando nisso, nós somos obrigados a pensar num jeito de viver na atualidade em que o nosso viver consiga ser algo que seja bom para todos. Porque se o seu jeito de viver é bom só para você, e você acaba invadindo o mundo do outro, criando problema para o mundo do outro, você não está agindo eticamente. Nós deixamos de lado a moral, porque se nós formos pensar filosoficamente, ou dentro da sociologia, nós vamos perceber que moral é um costume social. Tem várias morais. A moral em uma determinada civilização não é a mesma moral que nós temos agora. A moral da Idade Média e da Idade Antiga não é a mesma moral contemporânea. Vem do latim morus, que é costume. São costumes. Nós estamos referindo a uma ética universal, que Kardec chama de moral para unificar o termo. Que nós podemos chamar de ética, nós podemos chamar de cristianismo, porque é do Cristo. E a categoria de espíritos crísticos, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, não é uma categoria da Terra. É uma categoria de espíritos puros que regem os orbes. Iguais a Jesus, olhem para o céu à noite. E olhem aqueles planetas. Cada um daqueles planetas tem um espírito que, como Jesus, governa aquele planeta. Esses são os arautos de Deus. Todos aqui na Terra somos médios. Às vezes médios das luzes, às vezes médios das trevas. Jesus também não poderia fugir à lei. Jesus era médium, só que Jesus era o médium direto de Deus. A vontade de Jesus era a vontade de Deus, por isso puro, por isso regente deste orbe, por isso o espírito responsável pela evolução coletiva destes espíritos que aqui estão, que somam mais de 20 bilhões de espíritos. Nós somos pouco mais de 7 bilhões encarnados. Olha a quantidade de espíritos que ainda há para reencarnar
E nós falamos desse número para reencarnar compulsoriamente. Nós não estamos nem levando em conta as migrações que estão havendo de outras constelações para cá, que estão havendo espíritos purificados, bons espíritos que estão vindo para reencarnar entre nós, e que já vieram e que continuarão a vir, que faz parte. Já que você se reconhece como habitante do universo, você vai perceber que você mora na terra de aluguel. Você não é daqui, você está aqui. O seu destino são aquelas estrelas brilhantes no céu, são aquelas luzes que nós almejamos. O seu destino é superar a dor que te subjuga. O seu destino é superar a vicissitude que faz com que você continue fazendo aquela coisa errada que você não quer fazer mais. E pensando nessa ética universal, nesses novos valores, que está todo mundo hoje falando de ética. Não é bonito falar de ética? Mas quem é que sabe o que é ética? Se nós estivermos perguntando o que a pessoa quer dizer quando ela fala, olha, a gente tem que agir eticamente, nós vamos ficar muito decepcionados. Porque a maioria das pessoas não faz ideia do que elas estão falando. Porque elas querem circunscrever a ética ao jeito de elas verem o mundo. Elas querem circunscrever a ética ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo. A ética só é ética se estiver de acordo com os meus valores pessoais. Mas quem disse que os seus valores pessoais são válidos universalmente? Nós sabemos que as leis que resumem todos os profetas e todos os ensinamentos se resumem em duas. Nós estamos cansados de ouvir, cansados de saber, mas que nós não praticamos, porque falta viver. Ética não é conceito. Ética não é só teoria. Você só é ético se você vive eticamente. É por isso que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha que bonito. Vocês lembram dessa passagem no Evangelho, não é? Jesus estava sentado, a multidão. Então, os fariseus, sabendo que ele tapara a boca dos saduceus, vieram provocar Jesus. Jesus não inventou essa lei. Porque se Jesus tivesse falado qualquer coisa naquele momento que fosse uma invenção, ele teria sido julgado naquele instante. Jesus simplesmente ressaltou um ensinamento que está lá no Talmud. E quem resumiu esse ensinamento, todas as leis dos profetas, os 10 mandamentos dos profetas, foi um pensador judeu importantíssimo, não só para os judeus, mas também para nós. Este pensador se chama Eliú, ou Hilel, dependendo da tradução. Shammai e Hilel foram os dois pensadores judeus que criaram a ordem farisaica. Shammai um tanto quanto mais radical, e Hilel um espírito altivo. Este Hilel, ou Eliú, é o mesmo Eliú que aparece lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando Jesus chama um dos seus mais altos emissários para transferir a árvore do Evangelho da Palestina antiga para a pátria nova do Cruzeiro, que seria o Brasil futuramente. Então ele chama Eliú. Vocês sabem quem é Eliú no mundo espiritual? Para a gente ver o quanto está ligado esse direcionamento da lei, a função desse espírito com a nossa noção de uma ética universal. Eliú é simplesmente o sociólogo da Terra. Todas as questões sociológicas do planeta Terra passam por Eliú. E Eliú responde diretamente a Jesus. Então ele é o chefe dos sociólogos terrenos, espirituais. Todos os assuntos envolvendo conflitos sociais, culturas, etnias, superação do conceito de raça, xenofobia, conflitos, ele é o espírito que coordena as falanges de atendimento. Olha quem Jesus chamou para reencarnar como Henrique de Sagres, para começar as descobertas, para chegar até o Brasil. Foi uma das encarnações desse belo espírito entre nós, que continua a trabalhar como sociólogo terreno. Então ele resumiu, e Jesus repetiu para os fariseus a lei que o seu líder maior havia criado para simplificar todos os profetas. Então amar a Deus, natura, o universo, qual for o nome que você dá para esse ser, Yahvé, Jeová, Adonai, não importa. Mas há o segundo, que é complementar, e na verdade o segundo e o primeiro mandamento são a mesma coisa. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E é aí que nós entramos no dever, que é complementar a uma ética universal, que é complementar ao Evangelho.
Se você é cristão e não está lutando para cumprir o seu dever enquanto ser humano, aí você sofre. Aí você vai viver nesses conflitos que você tem enfrentado todos os dias, nesses dilemas com você mesmo. Quando você sabe que não deveria fazer, mas faz. É natural, é parte vivencial. Aristóteles já trabalhava isso, ele chamava de acrasia. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço, assim mesmo. Paulo falou: olha, eu sei o que não devo fazer, mas ainda sabendo que eu não devo fazer, eu acabo fazendo porque sou fraco. E quantos de nós enfrentamos isso? Nós ainda não vamos ser éticos, nessa encarnação talvez não. Mas o primeiro passo para isso é nessa encarnação. Porque senão nós vamos enfrentar esses dilemas e essas dores que têm nos incomodado todos os dias. E para começar a viver eticamente assim, e pensar nesses dois padrões de vida universal, amando a Deus e amando o seu próximo, porque se nós perguntarmos para qualquer pessoa, e é uma resposta que nós devemos saber para começar a trabalhar esse problema: qual é o caminho mais próximo para Deus? Aí muitas pessoas vão falar: é a caridade, é o amor, é a indulgência, é. Só que não são elas em si. O caminho mais próximo para Deus é o outro. Você vai ser caridoso com quem? Você vai ser indulgente com quem? Você pode me responder: comigo mesmo. Mas para ser caridoso com você mesmo, tem que ser caridoso com o outro. Para se amar, você tem que amar o outro. Não é amar o próximo como a mim mesmo? Eu aprendo a amar o outro amando a mim. Mas aprendo a amar a mim amando o outro. Não tem uma tarefa que vem primeiro que a outra. Elas são simultâneas. Você aprende isso na vida social de todos os dias. E o dever é quando você visita o mundo do outro, respeitando a integridade daquele ser. É quando você não é abusivo nas suas ações. É quando você não violenta o outro com as suas atitudes, com as suas falas, com o seu desejo doutrinal ou moralista. Nós já falamos aqui outras vezes. Qualquer um de vocês pegue os evangelhos, os 4 evangelhos, que são as fontes históricas mais seguras que nós temos. Procurem se há algum discurso moralista de Jesus nos evangelhos. Não existe. Ele não fazia moralismo. Ele arrebanhava aqueles que realmente queriam se transformar, que queriam cumprir com o seu dever. E se hoje um professor de ética, pode ser no ensino médio ou numa universidade, se ele quiser explicar melhor ética para os seus alunos, para começar a discutir o problema, que é um problema que não tem fim. Nós sabemos que o que resume a lei dos profetas são esses 2 mandamentos, mas eles querem dizer um monte de coisas. Não vai dar para nós enumerarmos, a começar pelos complexos da nossa psique. Mas a gente já sabe a diretriz geral. Mas 3 questõezinhas têm que ser respondidas para nós vivermos de acordo com esse dever do Evangelho e com o dever social. Se o seu dever de amar o próximo não for o mesmo dever social, então ele não tem valor universal. Porque se nós formos discutir religiões e culturas, a gente não vai chegar a um acordo ético. Mas pode ser qualquer religião. Vai lá no Islã, vai entre os taoístas, vai entre os brahmanes, vai entre os ateus. E perguntem para eles se amar o próximo como a si mesmo não é a lei áurea. Todos eles vão concordar. É uma lei que transcende qualquer religião, que transcende qualquer etnologia ou etnia, que transcende qualquer cultura, qualquer jeito de viver. É uma lei universalmente válida. Ela, na verdade, é um pressuposto matemático. Quem aqui da matemática já ouviu falar de axioma. É uma verdade por ela mesma. Então você não precisa de provar. Ela é uma verdade, ela é auto-evidente. Eu sei que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, porque eu só me amo amando o outro e só amo o outro amando a mim. Não tem como contradizer isso, é impossível. Epistemologicamente é impossível pensarmos em algo que não seja assim. E para nós começarmos a viver assim, porque não está fácil, não é? É fácil amar o outro? É fácil amar aquele que pisa nos meus calos? É fácil às vezes eu dar opinião sobre a vida do outro, mesmo tentando ajudar, sem ser violento? É fácil eu viver em sociedade sem invadir o espaço do outro? Sem ser abusivo? Sem violentar aquele mundo do outro? Porque amor é quando eu toco o mundo do meu semelhante com respeito. Porque nós nos transformamos quando a gente permite o encontro com o outro. Mas para permitir-me encontrar com o outro é necessário uma maturidade sentimental muito grande. O amor, esse amor fraternal que os espíritos nos dizem, que os psicólogos nos dizem, os filósofos, é um sentimento de maturidade. Amar é um verbo transitivo e intransitivo, não é?
Porque quem ama, ama alguém, mas quem ama mesmo, não importa quem ele ama, ele simplesmente ama e não precisa ser correspondido. Quando a gente ama e precisa ser correspondido, nós ainda estamos no início do caminhar do amor. Ainda estamos naquele amor de posse, naquele amor neurótico, naquele amor que prende, quando o verdadeiro amor liberta. O verdadeiro amor deixa o outro ser como ele é. E o verdadeiro amor deixa eu ser como eu sou. E não tem como ser diferente. Então, para nós chegarmos a esse amor que liberta, que permite que o outro voe por ser livre, que permita que o outro cresça, porque ele percebe em nós um ponto de apoio e alguém que vai trabalhar para a sua evolução, mesmo que às vezes precise de puxar a orelha, porque não é aceitar tudo. O amor ensina a voar, mas ensinando qual a direção do voo. Porque às vezes, se você voar contra o vento muito forte, você vai ser jogado ao chão. Então, quem ama faz isso. Então, o professor de ética vai ensinar para os alunos, se ele for um bom professor de ética, para ficar claro, isso serve para a nossa vida. Nós esperamos que nessa noite, nessas breves reflexões desse tema tão grandioso, nós temos vários filósofos brasileiros que trabalham esse tema, vários psicólogos brasileiros, e não brasileiros também, é o tema mais trabalhado no mundo. Mas nós saímos dessa noite com essas 3 perguntinhas sendo lembradas por nós no decorrer da semana, a nossa noite vai estar ganha. Para você agir eticamente, ou melhor, para você agir de forma cristã, universalmente válida, 3 perguntas têm que ser respondidas. Se você quer, se você pode e se você deve. Tudo que você for fazer na sua existência, você vai perguntar primeiro, eu quero? Sim, eu quero. Eu posso fazer o que eu quero? Se você não pode, então já não faça. Não tente. Bom, eu posso. Você deve? Eu quero, eu posso, mas eu não devo, então não faça. São 3 perguntinhas tão simples, tão banais, mas que mudariam toda a nossa existência. Se você quer e não deve, por que você faz? Se você pode, mas não deve, por que você faz? Porque nós somos escravos do nosso querer, dos nossos desejos e nossas paixões. Não existe maior escravo do que aquela pessoa que diz, eu faço o que eu quero quando quero. Ele é o pior dos servos, porque ele serve e ele nem sabe a quem ele serve. Os seus senhores são ocultos, os seus senhores são sombras. E você não vai romper as amarras que te prendem se você não sabe onde elas estão prendendo. Então fazer o que quer, cumprir com os nossos caprichos, fazer o que dá na telha, dar piti existencial porque não aconteceu do jeito que eu queria, isso denota imaturidade. Nós não recebemos as coisas como nós queremos, nós recebemos como temos condições de receber. Lembra do Evangelho? Nenhuma prece feita ficará sem atendimento. Toda prece, tudo que você pede será atendido. Só que você quer condições. Olha, Deus, eu quero que você me atenda assim, tá vendo? Tem que ser vermelho, com lacinho, né, e bolinhas de lado. É assim que vai chegar para você? É do jeito que você tem condições. Não é nem questão de merecimento. Nós espíritos gostamos muito de falar de merecimento, mas nós ainda nem entendemos muito bem isso. Chega como você tem condições de receber. Como é que você vai ter a condição existencial de receber aquele presente, ou mesmo aquela aprovação? Porque às vezes você está passando por um problema bem grande, mas ele era para ser bem maior, mas Deus te ama tanto que Ele manda ameno. Nenhuma dor vem sem a misericórdia divina. Então nós devemos começar a ter essa maturidade de começar a pensar como é que eu vou cumprir com essas 3 questões, mas tentando compreender o dever. Porque quando os Espíritos, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que infelizmente é pouco lido por nós, mas é um dos textos mais bonitos do Evangelho, escrito por Erasto, chamado Dever. E ele vai falar, olha, o dever que nós estamos falando não é o dever da profissão, não é o dever de estudar para você passar de ano, não é isso, vocês têm que fazer, né? A consequência está ali na sua frente, você não cumpre o dever da profissão, você vai ser demitido. Você não cumpre o dever da profissão, o seu salário vai ser, né, descontado, ou qualquer outra coisa semelhante. Você não cumpre com o dever de estudar, você vai reprovar, vai ficar de dependência. Ele está falando do dever moral para com o outro. O dever moral da criatura para com toda a existência. Ele vai chegar a dizer um momento, e é uma das coisas mais lindas, existem frases que valem por um livro. Ele vai dizer, o dever é o colorário da razão.
Quando você cumpre o seu dever, você está alcançando o ápice da sua razão. Quando você não cumpre o seu dever, quer dizer que você parece mais com um animal instintivo do que com aquele ser intelectualizado que você acha que é. Porque nós nos achamos muito inteligentes. Mas quem faz o que quer é animal, não é? O animal ele faz as suas necessidades a hora que quer. Ele caça, às vezes ele não pode conseguir a comida, mas ele vai comer, caçar a hora que ele quer, não tem hora para isso. É a hora que a necessidade chega, a fome. Nós não. Nós conquistamos o mundo do intelecto. Mas mesmo conquistando esse mundo do intelecto que nos convida a agir com o dever, nós às vezes tentamos extrapolar para essas diretrizes e fazer as coisas que nós queremos, como crianças morais. Nós não entendemos por que eu tenho que respeitar o outro, por que eu tenho que pensar no outro antes de pensar em mim. Eu ainda acho que é algo muito distante da minha vida. E esquecemos que o cristão é aquele que imita Jesus. É para isso que nós somos cristãos, para viver daquele jeito, para começar dos pequenos passinhos até chegarmos aos passos maiores, chegando a cumprir o dever, que é a virtude mais próxima desse amor e dessa caridade, que são a mesma coisa, na verdade, que nós devemos ter enquanto cristãos. Porque aí você vai entender que você tem deveres a cumprir na terra. Você vai entender que tudo que você tem na terra, a não ser as suas conquistas pessoais, os seus sentimentos, nobres ou mesquinhos, o seu poder intelectual aguçado ou um pouco menor do que do seu companheiro que você acha que é inteligente, com exceção desses patrimônios que são seus, são conquistas do seu espírito, todo o resto é emprestado. E você tem dever. O seu corpo é um empréstimo divino. E a gente acha lindo falar, meu corpo, minhas regras. Quem falou que o corpo é seu? Porque quando você desencarnar, o seu corpo vai com você. Você vai ficar na sua figura perispirítica. Você sabia que nem o seu perispírito te pertence? Ele é uma fisiologia plásmica que pertence a esse planeta. Quando você for para um outro planeta, é um outro tipo de perispírito que vai circundar o seu espírito e outros corpos. O que te pertence é o que você é. O que você é o espírito. Como é que é o espírito? Para nós é uma fagulha de luz. Quando a gente for espírito de luz, a gente vai saber como é que é. Por enquanto, a gente só conjectura. Então olha só, isso que nós estamos recebendo na Terra, existem deveres para nós cumprirmos. Esses deveres estão intimamente ligados com uma outra noção, que é de responsabilidade, não é? Dever é minha responsabilidade. Não é fazer o que eu quero fazer simplesmente. Agora, se o que você quer fazer, o que você pode fazer, é o que você deve fazer, olha que maravilha. O conflito existencial acabou aí, você não vai ter conflito. Mas quantas vezes a gente consegue acertar essas 3 perguntas assim? Difícil, não é? Porque o restante da nossa existência é sabendo lidar com as respostas não satisfatórias dessas 3 perguntas. Então, para a gente alcançar o dever, você tem que ter a noção de responsabilidade, não é? E a gente fala das virtudes, das características, e esquece de se perguntar o que isso quer dizer. Responsabilidade é a capacidade de dar respostas. Você tem capacidade de responder à altura às escolhas existenciais que você está fazendo? E eu não estou falando de escolha de sapato, não. Não estou falando de escolha de roupa, de carro. De escolhas existenciais. Qual a sua responsabilidade ante aquilo que está acontecendo na sua existência? E é aí que você chega ao alto patamar do dever, que é a liberdade. Comum nós falarmos aqui na Terra, né? Liberdade exige responsabilidade. Então quer dizer que liberdade não é fazer o que quer, que eu acabei de falar. Fazer o que você quer te faz escravo e não livre. E é aí que há a diferença crucial entre livre-arbítrio e liberdade. A Cecília Meirelles vai dizer nos seus poemas. Liberdade, essa palavra tão linda que o sonho humano alcança. Que não há ninguém que a explique, mas também não há ninguém que não a entenda. É difícil explicar o que é liberdade, mas a gente almeja tanta liberdade. Só que aí você pensa que ter liberdade é ter muito dinheiro e fazer o que você quer. Você pensa que ter liberdade é você falar o que você quer, na hora que você quer, sob a máscara da sinceridade. E ser grosso não é ser sincero, não é ser autêntico. O ser autêntico é o ser nobre, é o ser que ama.
Tem um livro da Joana de Ângeles, na verdade, eu recomendo a vocês. Você quer um livro que vai mudar a minha vida? Eu poderia citar vários que vão mudar a vida de vocês na doutrina espírita e fora dela. Mas hoje, essa complexidade que nós estamos vivendo na atualidade, leia os livros de Joana de Ângeles. Leia um livro chamado Amor Imbatível Amor. Leia um livro chamado O Homem Integral, que vai falar de todas essas dualidades, esses dilemas que trazemos. E tem um livro dela que ela vai falar sobre a autenticidade, chamado Libertação pelo Amor, que é aquilo que nós estamos falando, né? Só o amor liberta. E o que tem autenticidade, ela vai falar justamente isso. Olha, a pessoa que fala o que quer, que acha que no tom de grosseria ela está sendo sincera, ela está se auto-iludindo. Porque o autêntico é aquela pessoa que sabe o seu dever perante o outro. E ela vai educar, ela vai inclusive corrigir, ela vai inclusive chamar a atenção, mas respeitando o jeito que o outro consegue receber a mensagem. Não foi isso que Jesus fez? Jesus, o Espírito Imaculado, nós estamos falando do lírio mais belo da criação, mergulhar no lodaçal da ignorância. Ele veio e nos explicou as coisas do jeito que a gente sabia. Eu tenho andado muito pelo movimento espírita com os mais jovens, né? Que nós temos um público bem heterogêneo, isso é maravilhoso. Então você vê muitos jovens, principalmente os mais velhos que aqui estão, não me deixam mentir. Muitos jovens acham que Jesus era simplório, não é? Ele falava aquelas coisas assim, é coisa boba. Se você estudou física quântica, você vai ver física quântica no Evangelho. Se você estudou astrofísica, microbiologia, você vai ver Jesus falar sobre isso, porque está lá, está nas passagens, dá para narrar. Se você estudou mecânica ondulatória, você vai ver lá. Se você estudou engenharia genética, você tem passagem de Jesus, não só falando de engenharia genética, mas moldando, fazendo. Nós estamos falando do Espírito que moldou este planeta há 4,7 bilhões de anos atrás. É isso que nós estamos falando. Este é um Espírito crístico. Isto é Jesus. Ele é aquilo que o Platão chamava de demiurgo. E as outras culturas do passado, que já profetizavam a sua vinda. Quem quiser saber mais disso, leia um livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz, para nós entendermos quem é este Espírito. E ele, sabendo da nossa indigência moral e intelectual, ele não poderia falar sobre física quântica para aqueles homens, pescadores. Muitos deles não sabiam nem ler a Torá, porque não sabiam o hebraico, eles falavam arameu, que era uma linguagem vulgar e nem era escrita. Então ele contou parábolas, contou histórias morais para a gente entender. Olha que espírito lúcido, olha que maravilha. Então isso é você ter o seu dever para com o próximo. Jesus foi o único espírito livre que pisou na terra. Não tem mais nenhum espírito na terra que é livre. Sabe por que ele foi o único espírito livre? Porque ele era aquele que cumpria o dever. Ele era aquele que sempre fez o que devia fazer. Porque a vontade de Jesus era a vontade de Deus. E quando você consegue a liberdade moral, lembra lá no Livro dos Espíritos? A lei de Deus ela se manifesta em duas leis, nas leis físicas e nas leis morais. Quando você adquire a liberdade moral, você adquire consequentemente a liberdade física. Você não pode dizer agora, eu quero estar em Sírios. Você vai estar lá, você disser isso para você mesmo? Não. Desafio mais. Você consegue conceber como é viver em Sírios, numa estrela daquele tamanho? Nem imaginar você consegue. Então você não é livre. Livre-arbítrio é quando Deus te dá uma possibilidade ilimitada de escolhas. Então, entre um horizonte de possibilidades, Deus te dá lá na sua existência 3 escolhas. Fala, meu filho, escolhe entre essas 3, aí você vai escolher errado. Isso é o livre-arbítrio, né? Porque o espírito livre, ele jamais vai ter escolha errada. Ele vai fazer justamente a escolha certa. Tem aquele horizonte quântico de possibilidades. Ele vai escolher aquela que ele devia escolher. Porque ele já entendeu a diretriz do universo. Ele já é um espírito integrado ao cosmos. Cosmos do grego ordem. Eles são espíritos ordenados, em harmonia. Nós somos espíritos desordenados no caos. E essa é a nossa diferença para esses grandes espíritos. Então nós devemos nos reordenar buscando cumprir com esse dever nosso, buscando cumprir com a nossa responsabilidade perante o outro, tentando realmente explicar para o outro, sabendo que o outro às vezes está equivocado, indo de encontro ao mundo dele, respeitando as suas limitações, mais, porque como é dito no Evangelho, por que Jesus falava com autoridade? Porque ele vivia o que ele falava.
E por que os outros vários filósofos, pensadores, a maioria não teve essa autoridade? Porque eles falavam uma coisa, mas viviam de outro jeito. Jesus falou o que ele fez e fez o que ele falou. Caso contrário, não teria sentido nenhuma passagem de Jesus. E é isso que nós devemos pensar, para que esse reino de Deus se faça em nós. Porque até hoje a gente fica pensando que o reino de Deus é um lugar, é a colônia, é o nosso lar, é a Alvorada Nova, é a colônia das coisas. Gente, isso não é o reino de Deus, não. O reino de Deus é aqui. Foi isso que Jesus tentou ensinar através das parábolas. A palavra parábola, olha que espírito maravilhoso. Por isso que ele só aceitou o título de mestre, porque mestre vem para ensinar as crianças morais que nós somos. Então, parábola vem do latim parole, né? De falar. Mas, quem aqui é da matemática sabe que no plano cartesiano tem a figura geométrica, né? Tem a figura da parábola, ok? Então você tem um plano, o reino das abscissas das ordenadas. Então você tem uma parábola que muitas vezes ela é assim, outras vezes ela é assim. Então Jesus ele trazia o código da vida, com parábolas que saíam do mundo humano, levando ao reino de Deus, trazendo ao mundo humano de novo as reflexões éticas. E outras vezes ele vinha do plano espiritual ao mundo humano e soerguia. Então todas as parábolas de Jesus funcionavam nesses dois sentidos, como se fosse um código genético, mas é o código genético da existência espiritual. Por isso parábolas, por isso a figura matemática nos lembra como Jesus falava, e por isso ele ensinou por parábolas, porque são imorredoras e elas têm várias leituras possíveis, nos levando ao plano espiritual, nos soerguendo do nosso mundo comezinho de todos os dias, e visitando esse mundo e levando esse mundo para lá, construindo esse reino de Deus em nós. E é por isso que, por exemplo, ele escolheu um apóstolo, já para nós encerrarmos essas breves reflexões. Infelizmente o tempo é curto, mas nós esperamos que a gente saia daqui e vá ler, pesquisar essas questões. E é por isso que Jesus escolheu entre os discípulos, os 12 apóstolos, aquele que mais parecia com a gente. Se vocês olharem as figuras dos apóstolos, o mais parecido conosco, se a gente for olhar as leituras, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, e se a gente for ainda rebuscar na doutrina espírita, nos livros de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues, é aí que nós vamos ver que ele parecia mesmo. Jesus escolhe para ser a pedra Pedro, não é? Jesus chamava Pedro de Cefas, que é calhau, pedra. Tinha duas figuras de linguagem aí. A primeira era que a pedra seria edificada ali, né, a igreja, que nessa pedra eu edificaria a minha igreja. Lembra no final do Sermão do Monte? Aquele que é prudente e ouve as minhas palavras, ele constrói sua casa na rocha. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa na areia. Então os ventos derrubam ela. Aquele que é prudente constrói sua casa na rocha. Então ele usa essa figura de linguagem para falar de Pedro. E a palavra pedra tem dois sentidos aí. Pedra de cabeça dura, de ignorante mesmo. Ignorante, não entendam mal, ignorante não é a pessoa que não sabe. Ignorante é aquela que, embora saiba, ela ignora. Você não fala para a pessoa, não, eu quero te ignorar agora. Ignorância é isso, gente. Ignorância não tem nada a ver com não conhecimento. Ignorância tem a ver com, mesmo que a coisa seja evidente, eu não enxergo. Por uma série de questões. A maioria das questões da ignorância humana envolvem-se na moral, não tem nada a ver com intelectualidade. Porque se fosse com intelectualidade, todo gênio seria espírita ou espiritualista, porque é o óbvio da vida. A coisa tem mais sentido, mas não é assim, porque a vaidade nos faz achar maiores do que as leis. Por isso, grandes gênios optam pelo materialismo, pelo ateísmo e vários outros ismos aí que nós conhecemos. Então ele escolheu Pedro. E a gente vai ver em Pedro essa luta cotidiana para vencer ele mesmo, reconhecendo a sua humanidade. Pedro ele tinha dificuldade com as mulheres que andavam com Jesus, ele não conseguia entender, mas aprendeu. Pedro é aquele que, embora amasse Jesus, negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós negamos Jesus em nossas atitudes, no nosso dia a dia? Quando Jesus chega para Pedro lá na primeira pesca, é bonita essas figuras do Evangelho, a gente tem que começar a ler o Evangelho e perceber isso. O primeiro encontro de Jesus com Pedro é na barca de Pedro numa pesca. O último encontro de Jesus com Pedro é na barca de Pedro numa pesca também. Qual que é a figura do pescar aí? Então Jesus pergunta para Pedro, o que você faz? Sou pescador. Então vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Agora não se iludam. Essa pergunta é para nós também.
E os primeiros homens e mulheres que nós vamos pescar somos nós mesmos. É você sair desse oceano de ignorância, desse oceano de escuridão e vir à luz do dia. E vir para a superfície, sair dos abismos. E nós vamos ver Pedro crescendo. Até chegar lá na última pesca, que Jesus aparece na beira do lago. E eles não estavam pescando nada, e de repente joga a rede para o outro lado. Pescam muito. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Que são as 3 perguntas que vai fazer para nós, através de nossa consciência. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, pergunta pela 3ª vez. E nessa hora Pedro fica triste e chora. Porque ele pensa, será que Jesus está duvidando que eu amo ele? Por que será que ele está fazendo essas perguntas por 3 vezes? Ele lembra de quando ele negou Jesus? Porque para Pedro, Jesus nasceu lá na casa de Pilatos, o dia que ele negou Jesus. Não foi na manjedoura. Foi lá que ele percebeu a essência do cristianismo. Que ele encontrou vários sentidos para a sua existência. Então ele chorando diz, Senhor, o Senhor bem sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Qual é a nossa missão na terra? É cumprirmos o nosso dever com o nosso irmão para apacentar os cordeiros de Deus, as ovelhas. Apacentar o nosso irmão. Como termina o Evangelho de João é como vai terminar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que levam paz, aqueles que apacentam as ovelhas. Quem nós somos na nossa vivência ética? Nós somos aqueles que apacentam ou que levam a discórdia? Nós somos os que harmonizam ou os brigões? Nós somos os que alegram ou os que trazem más notícias? Nós somos obreiros da paz ou obreiros do caos? É isso que Jesus quer dizer para nós. É isso que Ele está dizendo para nós agora. Apacenta as minhas ovelhas. Lá na sua casa, com o conflito familiar que você está enfrentando, apacenta. Começa por você mesmo. Cumpre o seu dever. Porque aquilo que você está ouvindo aqui agora, provavelmente aqueles que estão lá na sua casa e não estão aqui, não estão sabendo. Então você adquiriu uma nova responsabilidade. Cumpre o seu dever nos conflitos sociais que você tem enfrentado todos os dias. Cumpre o seu dever não sendo preconceituoso. Cumpre o seu dever não sendo homofóbico, xenofóbico e qualquer tipo de fobia social, cultural, moral que você tenha. Cumpra o seu dever aceitando o pluralismo do mundo atual. Cumpra o seu dever não esperando que o outro faça, mas fazendo o que você tem que fazer, na medida daquilo que você é capaz de fazer. Porque quando voltarmos à parte espiritual, nós podemos ter certeza, nós vamos ser recebidos como vitoriosos. Aqueles que venceram o mundo, não o mundo do outro, mas o nosso mundo íntimo de paixões, egoísmos e vaidades. E aí nós vamos ter a certeza que aqui na terra nós somos aquelas ovelhas que levaram a paz àquelas outras ovelhas que estavam ao nosso lado, cumprindo o nosso dever como cristãos. Que Deus ilumine a nossa existência, que nós continuemos espalhando a paz e a alegria por todos os lugares onde nós formos. Uma boa noite.